Fala, varejo! Vocês estão aqui no Bate-Papo do Varejo. Sempre um convidado especial para estar aqui debatendo soluções para você do varejo. Como é que é um bate-papo do varejo? Não é perguntas e respostas, não é entrevista. A gente sempre traz um convidado, sabe por quê? Para ele compartilhar a experiência dele e trazer novidades para você dentro do varejo. E antes de eu apresentar o Eduardo Pereira aqui, eu quero fazer um convite para você. Você vai fazer o seguinte: curtir esse canal, compartilhar esse canal com várias outras pessoas, principalmente aquela equipe de vendas da sua loja. E principalmente com o diretor de marketing da sua empresa. Principalmente, você vai compartilhar aí com aquele gestor. Eu tenho uma loja, beleza, uma loja pequena, não tem problema, compartilha. Eu tenho aquela menina que vende produtos naturais, compartilha. Aqui hoje vai ser negócio de louco você aproveitar da sua loja aí, no seu varejo, seja de pequeno porte, grande play, você vai aprender coisas fantásticas hoje aqui, porque hoje nós vamos falar de e-commerce, o grande debate e a revolução que está acontecendo aí. Então, hoje eu tenho um convidado especial. E já que eu estou falando para você do Eduardo estar do meu lado aqui, eu já vou falar com você. Ele merece. Você está no Spotify, você vai dar lá 5 estrelinhas para ele, que ele merece. Se você está aqui no YouTube, curtir e compartilhar. Seja bem-vindo, Eduardo Pereira. Eduardo Pereira que está aqui comigo, é Head of Business aí da Corebiz. Ele tem 12 anos de e-commerce, uma experiência fantástica que ele vai compartilhar, e eu prometo para você que eu vou aqui sugar tudo desse rapaz aqui. Eu, com meus 53 anos, vou pegar muita experiência com um cara novo aqui e muita experiência mesmo quando se fala dessa tecnologia. Seja bem-vindo, Eduardo. Obrigado pela sua presença e você dê um pouco da sua agenda aí para estar com a gente aqui compartilhando. Eu que agradeço a oportunidade, é um prazer estar falando com você e trazer um pouco aí do que está acontecendo nessa revolução do varejo digital. Olha, isso é fantástico. Quando você fala da revolução desse varejo digital, amedronta muitos varejistas que estão aqui, sabe, Eduardo? E, na verdade, o que acontece? Antes da pandemia ali, né, nós vivíamos um momento que o e-commerce era uma coisa do futuro, a coisa ia acontecer. Um dia vai acontecer, isso vai aparecer, mas muitos dos varejistas que estavam aqui, e alguns ainda acreditam, que isso não pegou, que não aconteceu. Muitos acham ainda, não, beleza, é para estar na rede social, vou estar de um jeito, se é para mim ter o e-commerce, eu nem sei o que é e-commerce, eu acho que é uma rede social, eu acho que é um WhatsApp vendendo. Conta mais para a gente o que é realmente definição do que é um e-commerce, para esse varejista que entender se ele pratica ou não hoje dentro da loja dele. Perfeito. Por muito tempo, Ederson, foi pensado que o e-commerce era somente ter uma loja virtual, tá? E a gente passa, e a revolução, ela passa por isso, tá? Então, o que a gente aprendeu aí, e principalmente o que eu aprendi nesses 12 anos de mercado, tá? Ele sai somente desse ambiente ali da loja virtual, que muitas vezes o sobrinho fazia, e ele entra em todos os ambientes, tá? E quais são todos esses ambientes? Qualquer ponto de contato digital que o consumidor possa ter. Então, atualmente, hoje, quando a gente fala de uma jornada virtual e ponto de contato de e-commerce, é propriamente dito, sim, a loja virtual, mas eu também tenho agora o marketplace, que é um potencial extremamente alto para todos os varejistas. Então, quando a gente pega os números do mercado, o marketplace realmente é um monte, ele traz uma volumetria muito grande para todos. E agora, nesses últimos meses, nesses últimos anos, principalmente, a gente fala muito sobre redes sociais, tá? Então, hoje a rede social é um influenciador diretamente para o público brasileiro, ou seja, eu tenho o meu canal, eu tenho a minha conta numa rede social, eu consigo conectar com pessoas, eu consigo mostrar meu produto, eu consigo avançar. Então, todos esses pontos de contato hoje que o usuário passa no dia a dia, a gente pode falar que é um ponto de contato de e-commerce, é um ponto de contato digital, que eu consigo fazer, realizar a minha venda ali. Tá? Então, hoje, nesses 12 anos aí que eu tenho de mercado, eu fui vendo essas evoluções. Ele começa pela loja virtual, dentro depois de um período ali de pandemia, todo mundo foi para a loja virtual, mas aí o marketplace ele consegue uma penetração muito mais rápido, porque todo mundo procurando tecnologia, melhorar a tecnologia, o marketplace ele tinha o investimento necessário para isso. Após a pandemia, a gente tem uma ascensão muito rápida
do Retail Media, que também está ligado com o Marketplace, e agora as redes sociais vêm cada vez mais forte também como um ponto de contato de vendas. Então, todos esses pontos que o usuário passa para pesquisar, para passar tempo, são pontos de contato que você pode realizar no venda para eles, tá? Deixa eu aproveitar aqui esse conhecimento teu, porque muitos desses varejistas aqui, é igual você falou, pensava que o e-commerce é só uma página que está lá, né? Ele criou uma página, vamos falar assim, uma página ali que é um site, mais ou menos assim, se eu não estiver falando equivocado aqui, você me corrige, tá, Eduardo? Porque às vezes a gente fica equivocado disso. Ele cria um site lá, é o suficiente para ele não consegue sair daquilo, porque o que é que nesse momento, ter um site é importante ou não é importante? O que pode ser dentro dessa estrutura que hoje a gente vê dentro do mercado, ele precisa fazer para que ele seja realmente aquele e-commerce funcional, né? Então, vamos lá. Vamos voltar aqui para ser mais claro, talvez eu sendo mais claro no meu meio de pensar, né? Eu pensando do e-commerce, eu olho e falo assim, teve muito aquela questão do omnichannel, né? Ou seja, o que eu vivia na loja virtual, que era essa loja que eu tinha ali, eu tinha que viver cá, dentro da loja física. Isso ainda atenua, é fato isso? O e-commerce passa por esse processo, sim? Hoje ele continua, Emerson, principalmente porque depois do pós-pandemia, né, muitos dos consumidores que estavam somente em casa, ele acaba criando uma rotina, exemplo, ele vai na loja física, pelo tato, e acaba finalizando a compra pelo virtual. Então, eu tenho um ponto de contato com a loja física ali, que acaba o conhecimento do produto em si. Mas, pelo o que foi ganho durante a pandemia, que foi que a facilidade de comprar pela internet, muitas pessoas não se perderam. Então, o varejista que tem um ponto físico, se ele tem um ponto físico juntamente com um ponto digital, ele ganha do concorrente, porque o usuário ele vai na loja dele pelo tato e acaba conhecendo o produto e finalizando também a compra. Uma coisa que eu gostaria de deixar claro também, Anderson, que você levanta esse ponto, é sobre qual que é a dificuldade ali da loja física, né? E o que a gente tem nesse boom de pandemia? Muitas lojas físicas entrando dentro do online. Eu já tinha Isso. uma gamificação de lojas online muito grande, então eu tenho um boom de lojas dentro da internet. Logo, eu tenho uma disputa de espaço muito grande. O que acontece com uma disputa de espaço muito grande? Custos de mídia também ficando cada vez mais caros, né? Então, precisa se ter cuidado. Eu preciso ter uma loja online? Preciso. Mas eu preciso ter também um time que consiga fazer um marketing que seja assertivo, porque o que a gente mais percebe nesses 12 anos aí que eu estou acompanhando o mercado digital é uma diminuição muito grande da rentabilidade e cada vez custos de aquisição mais altos. Então, eu vivenciei CPC, né, custo por clique, de 2 centavos. Hoje é quase Isso. impossível você ter um CPC de 2 centavos. Então, assim, hoje o que eu mais falo para os clientes aqui da Quarvis investimento em mídia online é um ralo de dinheiro. Então, quanto mais você pôr e você não ter esse cuidado, você vai ter uma perca muito grande de rentabilidade. Precisa ter esse cuidado, mas sim, a loja online é muito importante, ela continua sendo importante para o conhecimento do produto, principalmente para que o usuário conheça a sua marca dentro da internet, tá? E para conhecer essa marca dentro da internet, hoje tem que ter movimento, né? Aí você trouxe uma coisa muito interessante, que você falou, olha, passa desse e-commerce, vem aí o marketplace, que eu acho que é um boom, né? Nós tivemos aí grandes referências com relação a esses marketplaces aí. E no princípio era fácil, né, Eduardo? Também o marketplace de fazer. Assim como era isso, precisava todo mundo abrindo site, abrindo lojas online, fazendo ali virtuais, vendas virtuais, ele precisava, no princípio, ver aquele boom, um monte de loja. Como é que eu acesso a loja dele? Como é que eu faço? Aí eu vou para o site de busca, busco sobre aquele tema, né? E aquilo pode aparecer para mim, pode ser desenvolvido, pode ser apresentado, que aí, né, tem todas as ferramentas para isso. Mas aí ele falou, estou dentro do mercado porque ninguém está conseguindo entrar aqui, ninguém entra no meu site, ninguém me conhece, o número de informações tão grande, o clique está ficando alto demais, o preço. Vou para o marketplace, né? Vou procurar uma alternativa no marketplace para quê?
como uma alternativa de venda. E olha que coisa interessante. Facinho no princípio, né, Eduardo? Facinho no marketplace. Não, ali estava fácil, você colocava o produto e tal. E aí ele começou a perceber que também havia uma concorrência muito grande. Eu falo isso, varejista, para você, porque é o seguinte, o Eduardo pode até validar isso para mim aqui, Eduardo. Eu sou uma pessoa que aqui em casa eu gosto de fazer a compra no supermercado, sabe? Eu vou no supermercado, vou fazer a compra no supermercado. E eu sempre pegava a lista de compra. Então eu pegava a lista de compra, Eduardo, para lá, pá, pá. E eu comecei a reparar, quem tem que fazer é a gente, né, Eduardo? Porque se deixar outra pessoa fazer, ela compra mais, além da lista. Aí a gente vai com a nossa listinha. Eu vou comer. Aí eu percebi, eu liguei para minha esposa, Luciana, falou assim, Ana, tem uma coisa errada, eu tenho alguns períodos que você está mandando lista para mim, mas não veio papel higiênico ainda. Eu não vi, eu não estou comprando papel higiênico. Ela falou assim, não, isso eu compro lá no Marketplace e tal, né? Marcou a marca lá. Aqui nós podemos falar, lá no Mercado Livre, vou ser bem claro assim nesse sentido. Foi lá e ele comprou lá. Ué, mas você está comprando? Ela eu compro de manhã, chego de tarde. O Marketplace começou a ter uma coisa que ele precisava entregar com mais agilidade, porque o que acontecia na loja física é que a pessoa comprava e já levava aquilo automaticamente. Que o e-commerce teve dificuldade, né? Porque quando eu aplicava, eu tinha horários para entrega, eu tinha dificuldade da logística, distância. Hoje, você compra muito olhando. Quanto tempo ele vai gastar? Não, entrega segunda-feira, então compra. Não vai entregar, eu vou ali na loja comprar. Tem de fato isso, o Marketplace encontra nesse sentido também, esse diferencial aí? Acho que eu vou até dar um passo para trás, Ernest. Existe até a gente chama de ruído, tá? O frete ele é tão importante para o e-commerce que quando a gente trabalha com frete grátis, a taxa de conversão aumenta. Ou quando eu trabalho com uma entrega mais rápida, a minha taxa de conversão ela também aumenta. Então, antes, qual que era a grande disputa entre as lojas, principalmente lojas que vendiam o mesmo produto? Primeiro era preço. Claro, o brasileiro ele é drivado no preço, passou a ter um preço mais competitivo, ele vai realmente vender, mas quando tinha o mesmo preço, a briga estava ali, se era o frete grátis ou não, e se a entrega era mais rápida do que a do concorrente ou não. Então, esses dois sempre foram os grandes auxiliadores de venda, tá? Quando o marketplace entra para esse jogo, ou seja, o Mercado Livre, na verdade, ele sempre existiu, mas durante a pandemia eu tenho o boom do Mercado Livre dentro do mercado brasileiro, depois a gente vai tendo a Amazon crescendo e o vending com chinês. Para o Mercado Livre conseguir ganhar essa fatia mais rápido que os concorrentes, o que ele já fez? Ele trouxe o fulfillment, ou seja, eu entrego os meus produtos para o Mercado Livre e ele, com a cadeia logística que ele tinha, ele conseguiria entregar mais rápido do que do que os concorrentes. E com isso a gente percebeu a fatia de mercado que ele ganhou rapidamente. Ou seja, o cliente, vou ser bem sincero, quanto tempo você gosta de esperar um Uber? A gente hoje, cara, o Uber demora 5 minutos. A gente hoje é extremamente quer as coisas no imediatista, né? Então, o que aconteceu? Eu estou trazendo manias de consumo de outras coisas para dentro do e-commerce. Então, se eu quero comprar e receber no máximo amanhã. E aí o Mercado Livre com a entrega no mesmo dia. E eu já consigo ter, eu quero continuar comprando com o Mercado Livre para ter isso. E o que a gente começou a perceber foi que o Mercado Livre fez um auxílio para as marcas. Então, o que ela traz? Em vez de eu trazer o lojista, eu trago a marca e eu falo para a marca, olha, eu vou te entregar rapidamente, você não precisa preocupar com essa questão de logística. E isso ganhou o mercado rapidamente e todo mundo se acostumou. Então, no seu caso, por que eu vou comprar o papel higiênico no supermercado se eu posso fazer uma compra diretamente pelo Mercado Livre e receber, se você estiver na Grande São Paulo, em até 4 horas? Então, acaba sendo uma comodidade muito grande para o consumidor. Tá? E isso auxiliou muito esse crescimento das vendas e a penetração. Então, a gente vê o Mercado Livre como uma grande fatia de mercado porque a gente entendeu que ele realmente auxilia no nosso processo de venda. Eduardo, mas é só o Mercado Livre? Não, não é só o Mercado Livre. A Amazon agora também vem com esse processo, com seus próprios CDs. Existe já conversas dos chineses também começarem a ter esse processo, principalmente para conseguir ser esse concorrente tão forte.
e como ficam as lojas online com toda essa briga, tá? Aí que é o ponto que eu ia te falar. Eu ia te perguntar, peraí. E esse varejista que está aqui, está com uma loja lá, física ali, pagando 10 mil de aluguel, 15 mil de aluguel, numa loja ali, tem vende sapato, outro vende pet shop, 3 mil de aluguel, 4 mil. E ele olha, foi o cara tô físico gastando com funcionário. Como é que ele fica nisso a partir do momento? Porque existe hoje uma questão que ele olha para isso, sabe, Eduardo? Ele fala assim, mas eu não consigo entrar ali. Aí você, varejista, precisa de inteligência. Você precisa de profissionais para te ajudar, né? Igual tá aqui, o Eduardo aqui. Você precisa trazer essas agências, empresas que possam te ajudar a você entrar nesse mercado e mudar esse comportamento, porque não é uma coisa simples, tá, gente? Não é uma coisa assim, agora eu vou entrar aqui no Mercado Livre, como é que é? Para vender, eu vou vender. Eu já tentei fazer isso para estudar um pouquinho, a complexidade muito grande. Se não tiver uma experiência, né, Eduardo? Ele acaba equivocando. Aí, vai aí. Se ele está aqui no físico, como é que ele olha para aquilo e fala assim, e aí? Como é que vai ser isso, Eduardo? Boa. Hoje, o que acontece no físico, né? Assim, todo mundo aqui com certeza já entrou numa loja e antes de comprar acaba pesquisando o produto para ver se o preço está extremamente competitivo, se na internet está mais barato. Bichinho tá feio, olha. Aqui do lado já olha. A compra do físico hoje, ela acaba sendo uma compra de comodidade, por exemplo. Eu já estou dentro da loja, o preço está ali equalitário, eu quero levar o produto na hora, eu acabo levando ele. Então, realmente, a loja física ela continua auxiliando nesse processo. Ou, igual eu falei anteriormente, eu já sei que eu quero comprar um produto, eu já pesquisei, então, por exemplo, eu pesquiso o produto que eu quero comprar, mas eu não tenho certeza se é no formato certo ou se vai responder aquela minha dor. Então, eu vou no ponto físico para ver, para pegar e depois eu finalizo ela no online. O que auxilia esse consumidor finalizado no ponto físico? Vendedor. Mas o que está acontecendo com a internet? O vendedor que ele é intrusivo nesse processo, ele acaba mais afastando do que sendo um auxiliador. Então, o vendedor tem que auxiliar. Então, não pode empurrar o produto. Não, leva agora, tem que ser. Esse produto vai sanar essa dor. Esse produto com aquele outro produto vai te ajudar a resolver esse outro tipo de problema. E aí eu faço uma compra combinada no ponto físico. Então, o vendedor que vocês conseguirem treinar os seus vendedores da loja física para ser esse tipo de, quase um coach ali, vai auxiliar vocês a continuarem vendendo no físico, porque o físico não morreu. A gente pode falar sobre isso, principalmente como Magazine Luiza. O Magazine Luiza ele nunca fecha a loja, né? Ele sempre amplia. A Havan, ele também sempre amplia as lojas. Por quê? Porque tem uma fatia de consumidores aqui no Brasil ainda que gostam de ir no físico. A gente tem uma fatia da população que não tem conta bancária. Então, ele não tem cartão, ele faz a compra no carnê e vai pagar boleto. E vai pagar, vai na loja para pagar o carnê que ele fez. Então, a gente não pode esquecer dessa população, dessa fatia. Então, quem tem o varejo físico, gente, mantém, é claro, estrutura para todos os públicos. Se eu tenho um público que não tem a conta bancária, esse é um público que a gente vai trabalhar com carnê. Se eu tenho um público que está indo ali só por causa do tato, então eu trago um vendedor para ser esse coach ensinar e não ser um cara, inclusive, que vai fazer o cliente sair da loja. Eu acho que você fala uma coisa muito legal aí né, de mudança do comportamento desse vendedor no ponto de venda. Como a gente aqui desenvolve muito varejo, desenvolve muito treinamento, é um tema muito legal para se trazer, porque ele não pode ver esse e-commerce como uma concorrência, mas sim como uma ligação de venda para ele. E isso é muito difícil para caber na cabeça das pessoas, né, Eduardo? Porque se eu sou um vendedor, eu vivo muitas vezes de comissão e a gente fala muito dessa dificuldade, né, de operação. Eu ando aqui na cidade e a gente pode andar em várias cidades aí, você sempre vem para aqui, procura esse vendedor, tem vaga, né? Tem vaga. Ou seja, falta profissionais nisso, por uma série de fatores, que não vem aqui o caso do nosso encontro, que já tem outros encontros bate-papo do varejo, que eu estou falando aí com outros convidados sobre essa dinâmica da ausência de mão de obra. Então, se você não viu aí, vai rolando lá e veja os outros, que é válido você ver. Mas tem o ponto que a gente precisa desenvolver, que é essa capacidade do vendedor fazer essa aliança com o e-commerce e trazer esse novo formato de desenvolver a habilidade de realmente instruir
orientar para que ele possa comprar um negócio que seja favorável para ele. É aquele sapato que ele precisa comprar, aquele vestido, que ainda o marketplace tem dificuldade nisso, né, Eduardo? Até uma pergunta pela sua experiência, quais são, né, não sei se você consegue responder isso, mas do e-commerce, do marketplace aí, quando a gente fala desse e-commerce, a compra virtual, quais são os segmentos que mais, assim, ainda falta muito para chegar, né? O de alimentos, o vestuário, que hoje se destaca e outros. De livros eu nem falo. Hoje acabou as livrarias. Você não vê mais no shopping livraria. Você fala, cadê as livrarias? Acabou. Você vai comprar aqui. Quais são, cara? Você consegue dar uma lista disso? Até porque tem uns e-commerce, alguns varejistas aqui, falam, poxa, o meu é alimentos. E aí, como é que tá? O meu é pet shop. Como é que está isso, né? Porque o meu é calçados. Como é que eu estou fazendo isso aí? Boa, perfeito. Até é importante entender, né, nessa evolução do todo, né? É, a parte de fashion, né, então, o usado, ele foi um grande boom inicial, né? Porque todo mundo sempre entendeu mais fácil ali de comprar, já tinha marcas que tinham a parte de marketing muito forte, então era padronizado, então tem sempre aquele tamanho, então se eu comprar ali, eu não teria nenhum tipo de problema. Então, o fashion sempre teve um crescimento muito bom, sempre manteve um ritmo de vendas muito forte. Depois, eu tive uma evolução muito rápida, e aí até parece que é até engraçado, mas a parte de autopeças. Então, eu tinha pneus sendo vendidos super rápido, teve um crescimento muito abrupto. Então, por exemplo, lojas que vendiam pneu e tinham acessório de carro também teve um crescimento assim, gigantesco aí nos últimos anos. O que a gente percebeu, e aí o marketplace fez a migração, tá? Que era uma grande dificuldade para este setor, que foi de grocery ou supermercados. Por quê? Montar um e-commerce de supermercado, gente, realmente é um Deus nos acuda, tá? Porque é um monte de produto, o envio depois disso com logística é extremamente complexo, o custo da operação também ele é um pouco problemático, e muitas vezes você precisa, inicialmente você faz um e-commerce mais voltado ali para a região. Então, o marketplace ele auxiliou isso para crescer. Então, quando a gente começa a pegar alguns últimos relatórios, a gente vê muito essa parte ali, principalmente dos produtos de grocery, que a gente chama que é de farmácia, depois a gente tem de supermercado, depois produtos de farmácia tiveram um crescimento muito rápido. O que a gente tem de ascensão agora, tá, Emerson? A grande ascensão que a gente tem no mercado, principalmente pelas redes sociais, é a parte de beauty, ou seja, toda a parte ali de cremes, de shampoos, de condicionadores, de maquiagem, teve um crescimento exponencial e muito rapidamente. Como que a gente pode falar? A Virginia, W Pink, então a gente já, se a gente pega os números dela, realmente é uma marca de venda. Mas não só ela, então muitas influenciadoras conseguiram criar suas marcas e tem um crescimento de vendas impactando em toda a cadeia. Qual cadeia? E-commerce, marketplace e redes sociais. Então, hoje esse nicho está muito forte dentro da internet e realmente conseguindo conversar diretamente com o público e tendo influenciadores conseguem ter esse crescimento. Mas o marketplace ele auxiliou qualquer categoria. Qualquer produto que você quiser vender hoje, o marketplace te auxilia a ter, mas não é fácil, como você mesmo disse. Não é somente subir um produto, eu quero vender um tênis. Então eu vou lá no Mercado Livre, subo a foto, falo qual é o nome do tênis, escrevo uma descrição qualquer. Não. Existe todo um processo de categorização, todo um processo de conseguir ter o título respondendo a pergunta que o consumidor faz ali dentro do marketplace, a descrição sendo bem completa, para que não haja nenhum tipo de dor do consumidor. Eu comprar e eu ter que devolver o produto. Lembrando, uma devolução em marketplace é muito traumática por dois lados. O marketplace sempre dá razão para o consumidor. E outra, sua reputação vai caindo cada vez mais. Então, por isso que esse processo de descrição, imagem e título precisa ser muito bem feito, tá? Quando você fala essa dificuldade, você até, né, fala dessa questão da devolução, que é muito traumática, e realmente isso aí, Gi, quando você cai nesse cenário, fica muito mais caro para você. E Cara, hoje,
Lá atrás nós estávamos bebendo água limpa, estava ali no princípio, estava tudo facinho, você vendia no marketplace com uma facilidade. De repente a gente encontrou alguns desafios. Por quê? Também pela demanda, né, Eduardo? As coisas foram, muita gente ali, agora a regra mudou, a regra do jogo mudou. E nessas regras mudaram, a gente percebe que essa transformação fez várias coisas dentro da loja física mudar. Ela precisou mudar também para ela contribuir, porque ela estava em duas frentes. Eu estou aqui no Marketplace e também estou ali na loja física e eu precisava fazer contribuições nos dois cenários. Como diria assim, né, Eduardo? Eu estou com um pezinho aqui e um pezinho lá. E aí, para essa adaptação do pezinho lá e outro cá, quando é que você acredita que esse varejista ele precisa começar a pular para o outro lado ou manter aquele lado? Ou você acredita, a loja física nunca vai acabar? Eu acredito que a loja física nunca vai acabar, tá? Ela é Por um. quê? Por que você acha que nunca vai acabar? Olha, se a gente pegar dados do Magazine Luiza, a gente vê um crescimento, sim, dos resultados do digital, mas a loja física ela se mantém ali, tá? E por que que eu falo que a loja física ela ainda é muito necessária? Por causa daquela fatia do Brasil ainda que não tem contas bancárias. Então, assim, e uma dificuldade de acessar a internet. Então, gente, muitas vezes a gente vive numa bolha, né? A gente acaba, quando a gente sai da bolha, opa, pera lá, tem gente que não tem um celular de primeira linha para acessar a sua loja ou marketplace. Quando a gente sai da bolha, a gente vai ver que muitas pessoas não têm cartão de crédito. Para a gente ter um Pix, eu preciso ter uma conta bancária. Então, quando a gente sai desse nosso ecossistema e começa a olhar para fora, se eu tenho um exemplo, nesse meu time do supermercado, se eu venho para esse tipo de produto, muitas vezes a pessoa que está comprando ali comigo é uma pessoa mais simples, não está nesse ecossistema que a gente olha para o lado e todo mundo está fazendo a mesma coisa. Exemplo, eu estou no escritório, todo mundo está com o celular na mão, o computador com a melhor internet. Mas se eu sair fora do escritório e começo a olhar para a minha cidade como um todo, vou ver que algumas pessoas não têm essas oportunidades. Então, por isso que eu acredito, e aí qualquer tipo de cidade, tá, Erison? Pequena, média e grande no Brasil, eu tenho pessoas humildes em todos esses cenários. Então, por isso que eu acredito que a loja física tem o seu potencial ainda em todas as cidades, mas para ela ter um crescimento exponencial, ou seja, eu quero que a minha loja seja reconhecida por todo mundo, eu preciso ter também uma presença no digital. Então, por isso que eu acredito que as duas têm que caminhar em conjunto. Você falando isso, quando eu fiz o meu mestrado, eu fiz em educação científica, o mestrado, e minha tese era na defesa da educação durante a pandemia. E uma pesquisa mostrava um número expressivo de brasileiros que não tinha acesso à internet, então ele não conseguia estudar. E você falando isso me remeteu esse momento, falei, poxa, é verdade. Muitos varejistas não entenderam, não entendem isso, que muitos não têm esse acesso, né? A ele ter ali uma internet para que ele possa fazer aquisição. E aí você até trouxe outros pontos, pô, nem todos vão ter Pix, tem que ter uma conta bancária. E aí por isso que vem lá o carnezinho da Casas Bahia, o carnezinho do Magazine Luiza, ou seja, provocando uma outra instância ou algumas, como a pernambucana, que oferece cartão, oferece um crédito para você comprar com ela, dando até desconto. É muito legal isso, Eduardo, pegando só um gancho no que você falou aqui, que é o seguinte, uma vez nós fizemos uma dessa pesquisa em todos os nossos clientes, observando que no interior nós temos muitos clientes que são supermercadistas, varejistas, que têm aquela notinha, lembra? Aquele caderninho tinha. Só que hoje é no sistema RP, bonitinho, a pessoa sai lá e ele bate a senha e tudo. E muito há tempos atrás eu era um cara que era contra isso. Eu era um profissional que falava assim, olha, isso não, nós temos que sair, temos que vender no cartão, à vista, porque você pode não receber. Mas quando eu comecei a ver alguns grandes players, por exemplo, Casa Bahia, Pernambucana, oferecendo isso, não, tem alguma coisa errada. Eu que estou fazendo uma análise errada aqui. Voltei e comecei a estudar meus clientes. Pasme, gente. Na época, o número era abaixo de 0,9% de inadimplência.
Aonde nós tínhamos cartão de crédito com esse valor, taxinha de maquineta, nunca. Então, ou seja, existia uma oportunidade ali disfarçada que nós não estávamos trabalhando. E nesse contexto, você traz isso muito legal, porque o que acontece? É necessário ter a loja física para trazer essa ligação, mas online tem esse fator, né? Eu me apresento para mais gente. Agora, vamos lá. A sacada principal, Eduardo, como eu me apresento para mais gente, como eu posso abrir isso a nível virtual, mundial, digamos assim, né? Para mais gente. Ou seja, eu posso sair do meu cenário, da minha cidadezinha. Eu estou aqui no interior e eu quero apresentar mais o meu produto, eu posso vender para mais longe. E é interessante isso, porque quando nós começamos numa loja aqui, no e-commerce, que é outra pergunta que eu faço para você, quanto que representa isso ainda no modelo virtual para o físico, né? Quanto representa no faturamento, a gente percebeu que não era tanto o faturamento alto, mas era rentável. Nós estávamos no interior de Minas Gerais, fazendo um trabalho numa casa de tinta, de repente teve uma venda no marketplace desse. Como assim? Era uma tinta num preço normal lá para Bahia. Como assim? Como nós estamos vendendo aqui para entregar? Será que lá não tem uma loja de tinta? Mas nós estávamos vendendo e eu fiquei impressionado com aquilo. Aí a pergunta, né? Como que eu me apresento melhor nesse sentido quando eu falo de e-commerce? O que eu preciso fazer? Boa. Hoje, Emerson, a gente tem alguns formatos de trabalho que a gente gosta de fazer aqui na Carvis, tá? E aí tem dois principais que a gente chama, né, na verdade. Eu tenho hoje, para me apresentar, eu tenho as redes sociais, tá? Que é um gatilho de necessidade hoje do usuário, porque o perfil brasileiro hoje é um perfil que fica muito na rede social, tá? Por exemplo, se a gente pegar a quantidade de usuários do TikTok hoje no Brasil, eu tô falando de 126 milhões. Quase a metade da população brasileira que sabe no TikTok e que fica uma média de 2 horas por dia. Ou seja, metade da população brasileira. Não, fala o número de novo, é cento e quantos milhões? 126 milhões de usuários. 126 milhões de usuários. Pelos números, os últimos números que o TikTok disponibilizou. Que fica uma média, acho que o mais importante é esse, né? Fica uma média de 2 horas na rede social. Ou seja, qual lojista hoje tem. Supermercado acaba tendo, mas né, qual lojista hoje que o usuário fica ali dentro 2 horas andando, olhando? Não tem. Eduardo, nem supermercadista. Você está falando, mas supermercado não tem. Sabe por que supermercadista? Hoje a nova geração ela quer entrar e sair da sua loja rápido. Por isso que ele quer autosserviço, porque ele quer o self-checkout, ou seja, ele quer entrar na sua loja e sair rápido. Ele não quer aquele importunamento, alguma coisa que o seu desejo aqui diferente, ele quer pegar, achar e ir embora. Você tem que facilitar para ele comprar. Aí quando você traz isso para mim, 2 horas, tem muito varejista que está fazendo uma força para o cara ficar 2 horas dentro da loja. O cliente, né, você ficar 2 horas dentro da loja, vai vender muito. Não tá. Vai vender muito. Isso muito legal. Então você tem esses insights que as redes sociais já trazem para gente, e claro, aquele marketplace que eu preciso ter uma estrutura. Por que o marketplace é legal, tá? O marketplace, quando o usuário ele entra lá dentro, ele já está drivado para compra. Eu não vou acessar o Mercado Livre para assistir vídeo. Claro que eles estão querendo levar para esse cenário. Mas, exemplo, hoje, quando o usuário ele pensa em entrar no marketplace, ele entra já pensando no que ele vai comprar. Então, ele está entrando lá dentro para comprar alguma coisa. Ou a rede social, ele está passando o tempo lá. Ele entra para ver um vídeo. Hoje, principalmente para o público entre 18 a 25 anos, que a gente está falando do público que pode realizar uma compra na internet, que a gente chama de tem poder aquisitivo, né? Ou ele entra na rede social, inicialmente, ou para entender sobre algum produto, então aqueles influencers que ficam falando sobre produtos, ou para passar o tempo, tá? Então, quando a gente olha para esses dois, por que eu tô falando mais desses dois, não da loja, do e-commerce próprio? Porque no e-commerce próprio, para eu poder ter o mesmo potencial de quantidade de usuários, você vai ter que fazer um investimento extremamente alto. Então, por isso que eu falo, deixa o seu e-commerce como uma segunda compra, faz uma boa experiência ou no marketplace ou na rede social, para o cara conhecer sua marca e depois ele voltar diretamente para o seu e-commerce. Então, utiliza aquele custo que você teria de marketing nesses dois e depois trabalha a sua loja, faz uma boa experiência de compra, uma caixa legal,
uma experiência realmente que seja efetiva, e depois o consumidor, ele entendendo que ele comprou, ele não comprou do Mercado Livre, mas ele comprou de você, ele começa a te entender, a te seguir, e aí ele começa a ter um processo de compra na sua loja, e o seu CRM mesmo vai fazer esse trabalho. Mas quando a gente olha o Marketplace e para as redes sociais, o que, que eu tenho? Então, eu tenho um marketplace onde o consumidor ele entra levado para compra, mas ele faz uma pesquisa não pela brand, mas pela dor que ele tem. Então, exemplo, tênis para corrida. Isso é uma pesquisa que ele vai fazer no marketplace. Ou pasta de dente. Isso é uma pesquisa que ele vai fazer no marketplace. Pouquíssimas vezes, então, a gente tem um dado que é 8 entre 10 buscas no marketplace são buscas genéricas, não são buscas pela marca. Então, esse é um ponto que precisa ficar Mas explica um pouco mais isso. 8 a cada 10 são genéricas, isso você está querendo dizer? isso só genéricas. Explica isso na prática mesmo. O que você está querendo dizer? Só, por exemplo, tênis para corrida. Então, eu não estou falando tênis. Genérica porque ele colocou, não foi específico se era Adidas, se era Nike. Isso. Eu não tenho uma marca por trás ali, eu não estou buscando a marca em si, eu estou buscando uma solução para a minha dor. Então, por isso que a gente fala. E quando eu faço essa busca genérica, é isso que eu falo, eu preciso ter um catálogo e uma qualidade de informação que responda a isso. Então, não é simplesmente subir ali o seu produto. Quando eu estou numa rede social, muitas vezes eu procuro um influenciador para me falar qual é o melhor tênis de corrida. Isso é fantástico. Olha a diferença. Né? Ou seja, você começa a ver o e-commerce, ele se torna revolucionário nisso, né? Ou seja, ele começa a sair desse e-commerce, que é o tradicional ali, de um site, de alguma coisa estática, né? E vem para o marketplace e agora vai para a rede social, que está todo mundo aqui. Eduardo, antes de eu falar sobre isso, explicar sobre essa parte, eu acho que, olha, é imprescindível para você. Não pegou papel e caneta, não está anotando o que o Eduardo está falando, pelo amor, você está perdendo demais. Anota, curte o canal aqui, já compartilha com o diretor de marketing aí, compartilha com a sua equipe de venda. Olha, o Eduardo está compartilhando uma coisa aqui fantástica para você. Mas, Eduardo, só um tempinho aqui para gente, só de a gente falar dos nossos parceiros aqui, tá? Os nossos parceiros que sempre estão ajudando aqui, apoiando a Evarejo no bate-papo do varejo. Nós temos aí, né, com certeza, a Digimark, que ela sempre vende equipamentos para a sua loja. Você tem uma loja de varejo, tem equipamentos lá, soluções de operações dentro da sua loja, né, com equipamentos, impressoras, coletores, balança, tudo lá para você acessível, para que você possa trabalhar, abrir sua loja física lá, ou até mesmo a sua loja virtual, porque você precisa de alguns processos internos lá que você precisa fazer. E nós também temos um outro parceiro que é fantástico, é a Hub Fiscal, que nós temos, que é a Inmense, onde ela trabalha o saneamento de toda a base dos seus produtos na sua loja, corrigindo a tributação. Imagina, com essa reforma tributária, tudo que você está passando, ela corrige sem problema. E olha que mais legal, você tem esses links, contatos aqui na base desse vídeo ou desse áudio, onde você vai lá e clica no link, já acessa lá o site dele, já tem acesso, pode conversar lá com o time comercial, fala que você... Eu vi no Bate-Papo do Varejo, tem uma promoção, eles vão falar, tem uma promoção porque você viu no Bate-Papo do Varejo. E também, contemporânea iluminação. Quer fazer uma iluminação legal para sua casa, para sua loja, chama o pessoal do design lá da Contemporânea Iluminação, eles vão fazer um projeto próprio para você, com a sua cara, porque iluminação é tudo, e é resultado dentro da sua loja. Além de tudo, quero te chamar aqui também para você acessar o site mestredovarejo.com.br e acessar todos os conteúdos da Varejo lá, onde você tem conteúdos lá. Você tem, além de livros, você tem e-books, né, que a gente tem lá, cursos e vários outros trabalhos que você possa desenvolver na sua loja. É muita informação para você. mestrevarejo.com.br é da equipe Varejo. Eduardo, é bom demais, cara, falar com você aqui e trocar essas ideias, porque o varejo precisa falar sobre isso. Então, vamos lá. Nós passamos do e-commerce, falamos ali sobre essa jornada que foi aí o marketplace, para mim, bombou, era barato, se tornou caro, hoje é desafiante, a gente sabe que é desafiante, é caro. Quando você fala um clique que era centavo, eu cheguei a ver isso também. E hoje, Eduardo, eu trabalho muito B2B, né, que são empresários, pensa num clique caro, esse é caro.
Todos esses patrocinadores, inclusive, são dos empresários, por isso que a gente faz muito conteúdos aqui para chamar esses empresários para vir aqui, para ver isso aqui, porque o que acontece? É nesses conteúdos que é uma forma de atrair ele para vir. E a rede social que facilita isso. Hoje, tanto no Instagram, como no TikTok, como no YouTube, Twitter, tudo nós estamos lá apresentando conteúdo, atraindo eles. É uma forma, né, de influenciar aí os influencers, né? Os influencers têm feito isso para que esse pessoal comece a pesquisar, né? Esse influencer usa, eu quero também. É bem por aí? É bem por aí. Esse influencer usa, esse influencer comenta, eu também quero estar na trend. Hoje, a palavra da moda é estar na trend, né? Então, o influenciador, ele traz esse conteúdo que ele é produtivo para venda, né? E a gente começa a perceber uma movimentação do quê? Das redes sociais para transformar os canais em canais de venda. E aí eu tenho que o início e o fim da jornada num único lugar. E muitas vezes o que acontecia? Eu passava por vários pontos de contato. Hoje as redes sociais querem te segurar o máximo possível. Por exemplo, a gente vê uma ascensão aí no Brasil muito forte do TikTok Shop. Mas o que é o TikTok Shop no final do dia? É o usuário que já está ali dentro, pesquisou um influenciador para falar sobre algum produto, sobre algum tema específico, e ele já mostra o seu produto, tá, lojista? Ele vai mostrar o seu produto, e eu inicio e finalizo a compra sem sair do TikTok. Eduardo, mas quem que envia esse produto? O próprio TikTok. Então, esse é um ecossistema novo que está surgindo, e a gente está achando que ele vai ser disruptivo, tá? Então tem dados aí do próprio Santander, do CMO, que é a possibilidade desse crescimento de receita para o mercado brasileiro está na casa aí, acho que dos 20 bilhões aí de reais que podem adicionar no mercado. Então, é uma possibilidade, pessoal, muito grande para todos os varejistas, mas é claro, é uma ferramenta que está se iniciando. Então, o que isso quer dizer no final do dia? Tá? Atualmente está trabalhando somente com Pix e também com cartão de crédito uma vez, então a gente precisa trabalhar com um ticket médio que se adeque nesse formato de compra, tá? Mas qual que é o grande ganho, tá, Ederson? Essa oportunidade de falar com novos públicos. Então, esse público mais jovem, esse público que realmente não me conhece, não sabe do meu trabalho, vocês podem conversar com ele num formato novo, no formato que eles estão acostumados, que é o formato ali com os influenciadores, tá? Então, acho que vale a pena vocês aprofundarem, entenderem, porque realmente o TikTok Shop ele vem para ser um grande concorrente dos marketplaces e também um concorrente seu da sua loja virtual, tá? Então, é um tema atual, é um tema do momento. Então, estava no Fórum E-Commerce Brasil na semana passada e foi o tema do Fórum E-Commerce Brasil. Só você falou nisso sobre o TikTok Shop lá no fórum na última semana. Então, acredito que vocês aí precisam estar ligados. Então, estou aqui para falar um pouco sobre esse tema e também estudar cada vez mais sobre ele, porque vai fazer parte do dia a dia da maioria dos consumidores, principalmente das novas gerações que estão entrando aí para consumir. Eu quero aproveitar esse gancho teu aí, né? Eu vi uma pesquisa da Nielsen, né, que indica que 45% dos consumidores que já compraram o produto por indicação dos três, né, daqueles influenciadores e tiveram suas expectativas superadas ali. É um número muito expressivo, né, Eduardo? Quando você fala de milhões de pessoas que estão no TikTok, né, milhões de pessoas que estão 2 horas aí no TikTok. Aí eu quero falar para você o seguinte: a pergunta que vai vir aqui, eu tenho certeza que muitos estão no comentário aqui, querendo saber mais e tudo, mas é o seguinte: como que se vende? Porque é para fazer dancinha? Não vai fazer, não. É para mim fazer o que é, como que eu posso mudar a minha perspectiva da rede social minha? Porque o que acontece muito nesses varejistas que está nos vendo aqui é muito, ou ele vai fazer uma dancinha para ele conseguir, né, conexão ali, que aí ele fala, vai conseguir like, vai conseguir, né, pensa no trade que aconteceu aí, nós tivemos aí, né, do Morango do Amor, tivemos de outras coisas que aconteceram aí já e vai acontecer mais, mas eu quero entender o que ele precisa fazer para ele estar atento e aproveitar as oportunidades e evolução nisso. A prática mesmo, cara. Me explica para a gente na prática aqui, pegando o TikTok dele e tornar esse TikTok Shop vendável para ele, realmente para ele, ou seja, negócio para ele. Boa, acho que é um ponto, se você foi no detalhe, parabéns pela pergunta, tá, Ederson? Por quê?
Vamos dar dois passos para trás, porque eu tenho que falar primeiro de dois processos de compra. Eu tenho um marketplace que já é extremamente difundido, ou seja, o consumidor ele entra, compra o produto dele. Depois eu tenho uma rede social, e quando a gente fala de rede social para varejista, muitas pessoas acham que é somente isso. Eu vou fazer uma trend, vou jogar um tijolo na cabeça de um cara com capacete, eu vou falar sobre um produto meu. E aí eu venho com o TikTok. Mas o TikTok é dancinha? Não, pessoal. O TikTok, apesar de muitas vezes a gente achar que ele saiu somente da dancinha, hoje ele é algo extremamente sério. Então, o que hoje nós estamos percebendo que está saindo mais vendas, tá? Quando o influenciador fala sobre o seu produto e responde sobre a dor que o cliente tem. Então, exemplo, qual que é o melhor óculos de sol para o verão 2026? Então, eu botei um influenciador falando por que o óculos de sol é legal, o que ele tem, quais são as proteções, o conforto dele tá utilizando. É um look que já está extremamente validado lá fora. E aí ele vai falar, ele passa toda essa ideia do produto, esse desejo, e aí eu vou ter vontade de comprar. Então ele sai um pouquinho daquilo de olha esse óculos aqui, nem quebrado, ele tenta quebrar o óculos e passa para um negócio sério. Então essa alteração de formato de narrativa para uma narrativa séria para compra está fazendo muito sucesso dentro do TikTok Shop. E aí eu ligo ela com outra. Acredito que muitos varejistas também já devam ter visto ali na Shopee, a live da Shopee. A live da Shopee também é um sucesso extremamente grande. Então, esse processo de live dentro do TikTok Shop também é um processo extremamente importante, mas como que ela é um sucesso importante? Quando eu falo do meu produto, eu explico o que é o meu produto. Se eu só utilizar o meu produto de uma forma tosca, né, podemos dizer assim, eu não explico realmente por que o meu produto é bom e por que você deve comprar, mas eu levo ele para uma forma mais na brincadeira, eu acabo perdendo aquele usuário que realmente está querendo comprar algo que faça sentido para o dia a dia dele. Então, quando eu trago exemplo, principalmente eu comprei esses dias para trás um liquidificador pequenininho, mas que eu posso levar na academia. Mas por que comprei ele? Ele tinha o giro dele, a rotação da lâmina dele era praticamente igual de um liquidificador normal. Então, a pessoa testou na hora, cortou as frutas ali, cara. Acho que isso faz sentido. Me atende, né? A minha expectativa. Isso me atende. Então, né, tá me levando na academia fazer um shake já com as frutas, vai atender a minha expectativa da minha necessidade. Então, quando você consegue fazer algo que realmente responde à necessidade do consumidor, você pode ter certeza que a venda vai acontecer. E aí, espere tem muitas vendas, tá? Então, esteja com estoque bem legal, porque se você acerta o formato de falar, você vai conseguir vender para muitas pessoas, porque a ferramenta está 126 milhões de usuários no Brasil. E como é que eu acerto esse influencer para estar ali? E muitas vezes a gente chega nesse dias e fala, eu não vou falar, não. Tem câmera aqui sem chão. Ou eu vou pegar um funcionário aqui. Inclusive, gente, nós já tivemos aqui bate-papo varejo, mas é uma coisa que você precisa ficar muito atento com relação às formas legais disso também, né, Eduardo? Porque você não pode pôr uma pessoa lá, exposição ali, sem que tenha contrato sobre isso, entende? Porque ele pode, com certeza, buscar na justiça os seus direitos ali de imagem e uma série de coisas. Já aconteceu isso, inclusive, aí a gente já viu problemas aí até de igrejas. Olha, a pessoa ia para o culto das igrejas que eram filmadas, apresentadas, depois ele foi em todos possíveis, viu lá a imagem dele, está aparecendo, e foi lá no juiz e conseguiu o direito de imagem dele. Olha, você vê, tanto que hoje você vê as próprias igrejas sinalizando, pedindo direito de imagem, você vai ser apresentado e tal, e já falando ali automático, aí está liberado. Por que a gente fala disso? Como que escolhe esse profissional para fazer isso? O que ele deve escolher? Ele pode escolher qualquer influência? Ele deve escolher uma pessoa da loja? O que você recomenda nesse sentido? Boa. Hoje o TikTok, ele já dá uma diretriz para vocês, sabe, pessoal, que é pelo menos vocês fazerem no mínimo 5 conteúdos por dia, falando do produto, ou falando da loja, enfim, conteúdos sérios ali dentro da ferramenta. Mas o TikTok Shop, ele tem um processo bem interessante que é o seguinte, você vai subir o catálogo de produtos da sua loja dentro da ferramenta e você vai falar ali fazer uma seleção de alguns produtos que você gostaria que alguns influenciadores falem. Existe um formato que a gente chama de público aberto, ou seja, influenciadores vão buscar
produtos para falar, porque eles ganham comissão sobre a venda. E aí eu vejo um produto que o Ederson está vendendo e eu faço uma solicitação para ele. Ederson, eu gostaria de falar sobre o seu produto. E aí o Ederson vai avaliar se faz sentido ou não, aí precisa realmente ter uma curadoria, se é o influencer certo, se é um influencer real, porque o que está acontecendo, né, Ederson? E aí, por que já ter parceiros profissionais para auxiliarem vocês, tá, pessoal? Já está tendo muitos perfis de IA e muitos perfis fakes fazendo essas solicitações, ou seja, se você aceita e envia um produto seu, você somente está perdendo dinheiro em vez de você estar ganhando dinheiro. Então é sempre interessante, eu acho que o grande ponto que eu gostaria de deixar aqui para vocês, que já é algo do mercado, é algo que está realmente trazendo sucesso, o TikTok Shop já está sendo cases de sucesso para algumas marcas, mas façam sempre com profissionais, tá? Porque pode ser que gerem mais dor de cabeça do que uma solução. Então, como a gente acabou falando aqui várias vezes, o boom está sendo muito rápido, cada vez acontece mais rápido, todo mundo entra de uma vez, todo mundo quer navegar no mar azul. E aí, a gente só entrar e não fazer direito acaba não gerando a expectativa correta. Então, ter profissionais sérios ali junto com vocês, mesmo que seja no início, vai auxiliar a ter o sucesso que seja esperado, tá? Tome cuidado, porque já está tendo esses dois cenários que a gente já percebeu com alguns clientes nossos É aqui. muito rápido, né, Eduardo? O pessoal É muito rápido. muito rápido. Você está falando um negócio que foi falado agora num evento que vai começando agora, é muito novo. Já criaram um jeito de ganhar dinheiro de forma ilícita dentro do processo. Por isso que tem que ter grandes empresas do teu lado. A Corebiz é uma das empresas que você pode aí chamar, né, Eduardo, para estar trabalhando com você para desenvolver isso. É bem assim, né? Esse é o papel da Corebiz. Conta um pouquinho disso também, como que vocês auxiliam a empresa, por exemplo, que queira fazer isso. Tem que ser um grande player, pode ser um varejo menor. Como é que é isso? Não. Hoje a Carvis auxilia vocês em todos os pontos de contato, tá? Então, Eduardo, eu sou um player, quero levar os meus produtos para dentro do TikTok Shop. Então, a Carvis, ela auxilia nessa integração. A gente tem toda uma equipe de tecnologia que trabalhou aí 4 meses com o TikTok antes de lançar. Nós somos um dos principais parceiros de tecnologia para lançar a ferramenta aqui no Brasil. Então, toda a parte de enviar o catálogo de produtos de vocês para dentro do TikTok Shop podem contar com a Carbiz. Mas a Carbiz não é só isso, como a Anderson falou. Nós temos hoje um time extremamente preparado e pronto para fazer toda a parte de planejamento e gestão de influenciadores, ou seja, como falar do seu produto e qual influenciador falar do seu produto. Eu tenho todo um time de criativo, ou seja, qual é o melhor formato de design, de foto, de desenvolvimento de live, desenvolvimento de shop vídeo, que é um vídeo sobre o produto. Eu tenho toda a parte de ads ali, que é fazer a gestão de anúncios e da comunidade dentro do TikTok. Então, assim, todos os pontos de contato que o consumidor tem dentro do TikTok, eu consigo auxiliar, a Carbiz consegue auxiliar você a ter o sucesso que seja necessário dentro da ferramenta. Então, conte com a gente. E como eu falo para muitos dos clientes que eu converso, e falei bastante no fórum, gente, se não for com a Carbiz, procura uma outra gente. Claro que eu quero que seja Carbiz, mas não façam sozinho. Por que não fazer sozinho? Fazer sozinho é possibilidade de ter problemas, possibilidade de ter fraudes, então a gente não quer isso. A gente quer que o ecossistema inteiro cresça. Para que ele cresça, é sempre bom ter parceiros de sucesso aí com vocês. É porque, às vezes, ele fala assim, não, vou tentar sozinho aqui e o investimento já se perdeu. Aquilo que ele ia fazer um investimento na empresa, conceituado dentro do mercado, ele vai fazer o quê? Ele vai começar a gastar aquele dinheiro que não vai voltar, não vai ter retorno para ele. E olha para você ver, vai estar aqui na descrição desse vídeo, desse áudio também, o contato da Cora Breeze, o site dela. Aí lá, quando você for lá, você fala assim, estive vendo lá o Eduardo Pereira, lá no Bate-Papo do Varejo, lá no canal do Bate-Papo do Varejo, tem desconto, pode ter certeza. A Cora Breeze sempre tem uma negociação boa para você. Não tem, Eduardo? Tem ou não tem? Opa, pode falar comigo que eu vou dar uns desconto aí muito bom para vocês. Todo mundo aí que for do Bate-Papo do Varejo tem um desconto. Comigo pode falar, o Eduardo Pereira liberou desconto, vai até lá com vocês. Vocês estão falando com o cara, gente. Vocês estão falando com o cara que manda lá. Eduardo, esse varejista que está aqui, eu sei que tem, né, o tempo nosso é limitado aqui, mas, Eduardo, conta para a gente o que você sugere para ele agir a partir de amanhã, aproveitando essa nova avalanche que vem das redes sociais
e principalmente o TikTok Shop. O que ele precisa fazer para ele agir mais? Eu sei que você vai falar, procura agora mesmo, eu sei. O que ele precisa fazer para ele olhar para a rede social dele e ele fazer um diagnóstico se realmente está indo no caminho certo e que ele precisa aplicar mais imediato, assim, para que isso possa também chegar para você com mais consistência, né? Se amanhã ele contratar a tua empresa, tem mais consistência para que ele possa fazer. Para que ele possa entrar nesse TikTok Shop aí e vender muito, vender muito. Boa. Olha, só acho que eu vou partir do princípio igual eu comecei, tá, pessoal? Porque, assim, eu não usuário de TikTok, tá? Eu fui virar usuário de TikTok desde quando a gente começou, então, 4, 5 meses atrás. Por quê? Eu também tinha esse mesmo pensamento que o Ederson. O TikTok, pô, é uma rede social de dancinha. E aí que eu fui acessar novamente, e aí eu comecei a entender. Então, assim, pessoal, se vocês não têm TikTok, primeiro ponto, criem a conta de vocês, tá? Criar conta de vocês vão perceber que existe um algoritmo hoje, que é o melhor algoritmo do mercado, que tem a questão ali do para você, a gente chama de For You, que você vai ver somente conteúdo que realmente te interessa. Então, se adaptando a ferramenta, entra nela, acessa, começa a perceber, começa a ver que realmente é uma ferramenta certa. Fez isso, agora traz o segundo lado. O que é o segundo lado? Cria a conta de vocês. Vou criar conta diretamente do produto, da loja de vocês, e aí vai ter um processo ali de seller, vocês enviam toda a parte de documentação, e aí vocês estão prontos para iniciar. Depois, a ideia realmente é procurar uma agência que auxilie vocês, que vai montar um planejamento de lançamento de produto, e com isso vocês vão ter sucesso. Mas o ideal, acessa a primeira ferramenta, entende o que ela é, entende principalmente essa questão do TikTok Shop, como que está sendo feito, como os influenciadores estão trabalhando, para vocês se sentirem confortáveis. É muito ruim vocês iniciarem um trabalho no escuro. É claro que a agência sempre vai auxiliar vocês, sempre vai ter o ponto ali, olha, esse caminho é interessante. Mas se vocês não se sentirem confiados, não terem confiança, sempre vai ficar aquela interrogação. Então, acho que um primeiro ponto para vocês, quem não tem ainda, crie a conta no TikTok, acompanhe, visualize, entenda, faça um processo de compra para vocês perceberem o tanto que é legal. É uma ferramenta que você em si finaliza a compra super fluido. Então, faz. Bom, esse é o lugar que eu quero estar. Agora vamos trazer uma agência e vamos montar um calendário de ações bem legais com ela. Ô Eduardo, e o TikTok Shop e as varejistas quer receber. É fácil receber também, né? Não tem muita burocracia. Não tem burocracia, não. É o padrão ali de mercado, já de marketplace, tá? No final do dia, pessoal, o TikTok Shop ele vem para ser um concorrente dos marketplaces. Então, não sei se vocês perceberam algumas movimentações no Mercado Livre em relação a grátis, em relação a custo de frete. Então, tudo isso já está interligado a esse grande concorrente que está entrando aqui no mercado. Nossa, é bom demais. Você aproveitou bastante, anotou tudo. Tá. No link abaixo aí você vai conseguir também acessar e acionar o Eduardo Pereira lá no Corabiz e já falar, meu desconto aí porque eu assisti no bate-papo do varejo. E eu quero que você compartilhe. Tá no Spotify? Dá 5 estrelinhas pra gente. Eduardo, muito obrigado, cara, por você conceder o espaço na sua agenda, estar com a gente aqui e fortalecer o varejo aqui com suas palavras. Com certeza, hoje eu saio aqui, já anotei um monte de coisa aqui, já sai mais enriquecido com a informação que você deu pra gente e o varejo te agradece. Muito obrigado, meu amigo. Eu que agradeço pela oportunidade e pode sempre comigo para estar aqui para a gente falar sobre um bate-papo de varejo. Nós vamos te chamar, sim, mais vezes para a gente falar de mais coisas aí quando se fala do digital e varejo. Valeu, obrigado, gente. O varejo precisa de pessoas iguais a vocês. Valeu, gente.